Vivemos um novo momento, repleto de desafios. E com ele, nasceu a oportunidade de renovar, transformar. Para isso, mergulhamos fundo nesse novo propósito. Mais do que representar, vamos estruturar e conectar todo o setor, rumo a um futuro cada vez mais sustentável, para potencializar e fortalecer relações, trabalhando em conjunto com toda a sociedade. Apostar na inovação para então quebrar paradigmas, fazer ações efetivas, difundir conhecimento, tendo a segurança como nosso principal valor, com responsabilidade e transparência, para realmente fazer a diferença. Estamos juntos, fazendo história e elevando o setor mineral brasileiro para outro patamar. Vamos impulsionar uma nova realidade com foco nas questões de segurança, de inovação e com responsabilidade. O setor mineral brasileiro mudou. E nós também. IBRAM, Mineração do Brasil. É um prazer estar com vocês aqui hoje para trazer um pouco da linha de redutores Flender para mineração. Gostaria de agradecer a equipe da Exposibram por, nesses tempos tão difíceis, construir essa plataforma para que nós pudéssemos nos reunirmos e trocar experiências nesse evento que sempre foi um dos eventos marcantes da mineração no Brasil. Bem, a Flender hoje está no mundo, continuando ainda com a produção de redutores industriais nas mais diversas linhas de atuação. E no Brasil, estamos atuando atualmente com um parceiro sólido no mercado, que é a Wärtsilä. Mais para frente, vamos trazer um pouco sobre essa parceria, como que a Wärtsilä está se configurando no Brasil para atender bem os clientes da Flender. E eu gostaria de começar mostrando um pouco hoje como que está a organização da Flender no mundo. Hoje nós temos uma divisão em 3 grandes áreas de negócios. A área de redutores eólicos, que acaba de receber um reforço muito grande com a agregação da produção de geradores, que era uma área de negócios da Siemens que foi deslocada para a Flender, para complementar o portfólio nosso de geração eólica. Uma área grande de aplicações, em que aí temos os redutores industriais, tanto para aplicações específicas quanto a grande linha de redutores gerais. Temos também a área de turborredutores, que está bastante dedicada e já com bastante sucesso nas áreas de óleo e gás, principalmente dedicado à produção de energia. Dentro ainda dessa área de aplicações, temos também a área de acoplamentos, que estão presentes nas diversas aplicações da indústria, inclusive para transporte de passageiros nos metroviários. E uma outra área que é de suma importância para nós é a área de serviços, que se incumbe não só da manutenção dos próprios redutores da Flender, mas também de redutores gerais, retrofits e como nós vamos ver um pouco mais à frente. Bem, a Flender hoje conta com 120 anos de história no mercado, né? Flender, para quem não sabe ainda, era o sobrenome do fundador da empresa há 120 anos atrás, e a história da Flender começou com a produção de polias de madeira, né? Então, de polias de madeira começou a se evoluir para as transmissões mais complexas, a produção de acoplamentos, e aí temos alguns marcos bastante importantes aí, né? Em 2005 é um marco bastante importante para nós, que foi o momento em que a Siemens adquiriu todo o grupo Flender e contribuiu bastante com muitos investimentos nas áreas produtivas da Flender. E em 2017 houve uma decisão da Siemens de concentrar-se novamente em alguns negócios, né, nos core business dela,
e fez parte da estratégia a, eh, a dissociação de algumas empresas, tornando-as primeiro independentes no mercado, para que elas pudessem voltar a atuar como marcas próprias no mercado, e foi o que aconteceu com a Flender em 2017. Né? Desde 2017 existe novamente a Flender como uma empresa 100% do grupo Siemens, e esse ano concluiu esse processo com a aquisição do grupo Carlyle de 100% das ações da Flender. Então, a partir do ano que vem, essa separação do grupo Siemens ela vai se materializar, e a Flender continua como uma empresa do grupo Carlyle. É muito importante que, dentro desse processo da nova configuração da Flender, a Siemens decidiu pegar o portfólio de produção de geradores e incorporar ao portfólio da Flender, que também é dona da marca Winergy, que é o braço da Flender que produz redutores para torres eólicas. Bem, como faz parte, né, do nosso portfólio, a gente se sente bastante à vontade para atuar em diversas áreas do mercado, né? Nós temos aqui dentro do grupo Flender equipes que estão especializadas e direcionadas a cada uma dessas áreas de negócio. Por exemplo, eólicos, cimento, mineração, açúcar. Então, dentro do nosso grupo de engenharia, nós temos equipes que se dedicam a essas áreas para que nós pudéssemos acumular e trabalhar junto com os nossos OEMs para desenvolver redutores e soluções e que nos possibilite também conhecer as aplicações, né? Então, muito mais do que somente trabalhar fornecendo redutores, nós costumamos trabalhar junto com os desenvolvedores de equipamentos para que a gente tenha sempre uma solução mais otimizada. Então, esses mercados que perpassam também, né, torres de esfriamento, né, das áreas de produção de química e petroquímica, geração de energia, transporte de passageiros, óleo e gás, nós nos sentimos bastante à vontade com equipes dedicadas para cada um desses importantes segmentos do mercado. Bem, como estamos distribuídos hoje no mundo, né? A Flender hoje ela tem uma área produtiva bastante distribuída pelo mundo. Nossa matriz fica na cidade alemã de Bocholt, onde há uma produção de peças. Na cidade de Mussum, que fica perto, alguns quilômetros da matriz, nós construímos, né, tem toda a engenharia e fabricação dos nossos acoplamentos. Há uma planta bastante grande em Förde, que também é relativamente perto, para a montagem dos equipamentos, né? Então, os redutores dessas áreas de aplicação mais específicas, eles são montados em Förde a partir de peças fabricadas nessa unidade de Bocholt, na Alemanha. Existe uma outra fábrica totalmente dedicada à produção dos redutores Standard, que fica na cidade de Penich, na Saxônia, e nessa cidade nós produzimos, né, onde há a maior produção em série da linha de redutores padrão da Flender, que são os conhecidos como FSG. No Brasil, o FZG. Bem, nós também temos uma fábrica na China, em Tianjin, que é capaz de produzir toda a linha de redutores, mais voltadas para os mercados asiáticos. E nós temos algumas outras unidades espalhadas pelo mundo, unidades essas que se ocupam mais de finalizar, ou de fazer montagens finais, ou de fazer adaptações dos nossos produtos para que eles possam ser localizados, né, sejam adaptados para o mercado local. Uma delas é em Elgin, nos Estados Unidos. Nós temos também a produção na Índia. Nós já temos atualmente 2 unidades na Índia que fazem. A unidade da Índia é uma unidade bastante interessante, que hoje ela ficou incumbida de fazer a fabricação de redutores especiais, né? Redutores que são feitos a partir de desenhos de clientes para que eles possam substituir redutores existentes com uma intercambiabilidade assegurada. A unidade de Grafenstaden, que é a unidade na divisa da França com a Alemanha, ela se dedica 100% à produção dos turborredutores, né, que são aqueles redutores
geralmente com dentados bielicoidais, mancais que não usam mancais de rolamentos, né, os mancais de deslizamento, e são bastante específicos aí para a produção de energia eólica. Perdão, energia elétrica. Bem, eu vou passar a palavra agora para o Bruno, da Vertila, que vai fazer uma introdução do Grupo Vertila. Alô, boa tarde a todos. É uma grande honra, uma grande satisfação estar podendo participar e contribuir com essa importante feira da mineração, que é a Expo Zibram. Tá, meu nome é Bruno de Aquino Carneiro, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios da Wärtsilä Brasil, empresa essa finlandesa de 186 anos, tá? Presente no Brasil desde 1990. Então, a Wärtsilä é uma empresa global comprometida com soluções sustentáveis para os mercados de marine e óleo e gás. Estamos presentes em mais de 200 localidades e 140 países. Somos aproximadamente 19 mil funcionários em todo o mundo. Nosso faturamento superou 5 bilhões de euros no último ano fiscal. Nosso compromisso e meta é desenvolver sociedades sustentáveis com tecnologias inteligentes em prol de um futuro melhor para o mundo. Sempre estamos empenhados a inovar, desde nossa fundação em 1834, na Finlândia. Finalizando, para que eu possa retornar a palavra ao meu colega Jacques, tá? A Wärtsilä somos divididos em 3 unidades de negócios: Marine, Energia e Renewables e Drives. Essa última, foco dessa apresentação técnica, é fruto de uma parceria e comprometimento assinado com a Flender Alemanha em 2018 no Brasil. Segue a palavra para o Jacques. Obrigado, Bruno. Então, retomando aqui a nossa apresentação, eu vou passar aqui para este slide, em que contém o coração dos produtos da Flender, né? Nós temos uma linha atualmente de redutores de eixos ortogonais ou paralelos, e a linha de redutores planetários e a linha de acoplamentos, né? Todas essas linhas são linhas bastante já sedimentadas no mercado, na produção, né? A linha FZG, por exemplo, que são esses redutores aqui embaixo, foi introduzida em 1991 e ao longo desses anos vem sofrendo vários refinamentos, né, de produção e para otimização de custos, para que o nível de confiabilidade seja cada vez maior e para que a gente tenha também um custo cada vez mais atrativo para os nossos clientes. Então, a Flender tem essa linha de produtos básicos, bem padronizados, com alto nível de automação da produção, e dela nós derivamos vários redutores ou várias linhas de redutores para aplicações específicas, né? Nesse slide aqui, nós podemos ver, por exemplo, que da linha de redutores padrão de eixos paralelos e eixos ortogonais, nós temos derivações para aplicações, por exemplo, de elevadores de canecas, embaixo à direita extrusoras, embaixo à esquerda, né, mecanismos de translação, aqui no meio à direita, redutores feitos exclusivamente para pontes rolantes, redutores verticais, aeradores, misturadores, redutores para acionamentos de torres de resfriamento. Então, todos esses produtos, eles concentram, nós tentamos usar ao máximo peças do nosso projeto padrão para que a gente consiga ter sempre uma alta disponibilidade de sobressalentes, com uma rápida reposição de sobressalentes, sem que a cada projeto haja um desenvolvimento novo, sair do zero, né? Então, isso nos permite um ganho de eficiência muito grande. A mesma coisa acontece com os redutores da linha de redutores planetários, em que a partir dessa linha de redutores padrão, nós temos aqui, por exemplo, aplicações para moinhos de rolos,
nós temos para esses redutores aqui, que são chamados jack-up drives, que são para elevação de plataformas de petróleo, né, para o posicionamento vertical das mesmas. Nós temos também aqui os moinhos verticais, né, que são bastante conhecidos aí nas indústrias de cimento, redutores planetários para acionamentos de moendas de açúcar e álcool, redutores para as retomadoras de rodas de caçamba e mecanismos de translação de máquinas de pátio. Então, mais uma vez aqui, nossa grande experiência se acumula aí ao longo desses anos, partindo desses projetos padronizados e criando soluções que, ao longo do tempo, vão ganhando também um alto índice de padronização. Bem, não podia deixar de falar das nossas linhas de acoplamentos, que também seguem esse mesmo princípio. Nós temos hoje na Flender no portfólio acoplamentos fluidodinâmicos, por exemplo, aqui a nossa linha Fludex, que pode ser combinada com disco de freio, que pode ser combinado com tambor de freio, a linha de acoplamentos elásticos que vão desde aplicações com níveis de torque menor, intermediários, altamente flexíveis. Temos também os acoplamentos de dentes, os acoplamentos dentados e acoplamentos de lamelas. Da mesma forma, esse forma um coração padrão e a partir desse a Flender também tem para soluções específicas várias derivações com esses componentes. Então, a partir dessa linha padrão, nós temos aqui, por exemplo, um subdesenvolvimento da linha de redutores planetários, que são os redutores para moinhos verticais, né? São bastante conhecidos esses dois por último, e esse maior aqui na foto é o nosso chamado multidrive. Temos até em Barroso, Minas Gerais, um exemplo desse sistema em funcionamento, em que o acionamento é feito a partir de 4 motores. O foco da nossa apresentação aqui é trazer alguns exemplos e algumas aplicações bem conhecidas na mineração, né, para, mais uma vez, mostrar aos senhores e senhoras a grande variedade de aplicações que a Flender tem e que podem. Hoje nós não deixamos absolutamente nenhuma aplicação na mineração sem que nós possamos fornecer um acionamento. Então, bastante já conhecidos aqui das nossas linhas, redutores para rodas de caçamba, para moagem, redutores para alimentadores de sapata, transportadores de correias, enfim, todas as máquinas que compõem, desde a extração até o beneficiamento do minério, a Flender pode fornecer redutores. Aqui alguns exemplos de máquinas que nós já fornecemos, né? Nós temos retomadoras de caçamba, aqui transportadores de caçambas, né? Com acionamento auxiliar, com motorredutores atualmente da linha Siemens, desenvolvidos originalmente pela Flender, e máquinas de pátio, que também eu trago um exemplo interessante, que é uma vantagem que nós podemos oferecer aos clientes, que é o fornecimento dos acionamentos completos, né? Aqui nesse exemplo, nessa fotografia inferior ao meio, nós temos um acionamento que foi completamente montado e testado em nossas unidades e ele é entregue para o cliente como uma única unidade que, vamos dizer, o cliente tem apenas um número de telefone em caso de problema no seu acionamento. Nós vamos falar um pouco mais em detalhe desse tipo de acionamento para transportadores de correias. Então, mais uma vez, em todas as etapas de extração e beneficiamento do minério, a Flender possui redutores para as máquinas, né, em todas as metodologias de beneficiamento, né? A gente chega até o ponto de ter redutores nas locomotivas que vão fazer o transporte do minério, redutores e acoplamentos, e também nos navios, né? Que além das linhas de redutores industriais, a Flender também tem redutores para a linha de metroviários e navios.
No Brasil, né, eu costumo dizer que as artérias de todo o sistema de mineração são os transportadores de correias, né, eles percorrem grandes distâncias e nós também temos já experiência e acumulada ao longo dos anos nos diversos tipos de transportadores de correias, sejam de curta, média ou de longa distância, né. Eu trago aqui um exemplo interessante também inferior, na fotografia inferior à direita, que é um sistema que nós chamamos de self-aligning. É um sistema autoalinhante, né? Na verdade, a gente pode pensar nisso aqui até como um motorredutor gigante, né? E aqui a montagem dos componentes é toda feita a partir de um flange acoplado ao redutor, em que eu tenho, dentro dessa flange, eu posso ter um disco de freio, posso ter, combinado com esse disco de freio, posso ter um acoplamento fluido dinâmico e um motor, e tudo isso aqui montado em uma única unidade, sem necessidade de fazer alinhamento dos componentes individuais e sustentados, né, pelo próprio eixo do redutor, com um braço de reação embaixo, né. Uma grande vantagem desse sistema aqui é a rapidez na troca dos equipamentos individuais, ou seja, se eu precisar fazer uma substituição do motor, ela pode ser feita com relativa facilidade, sem necessidade de alinhamento. E nós sabemos aqui que a maior dificuldade desse sistema nas grandes potências, nós podemos montar aqui até motores de 450 kW, é conseguir realmente fabricantes que entreguem um motor com flange para fazer a adaptação. Então, nós conseguimos e às vezes falta um pouco disponibilidade de motores para esses tamanhos. Mas para isso, nesses casos, a gente tem outras soluções padronizadas. Bem, o tempo, nós sabemos também que pela importância dos transportadores de correio na mineração, que tempo de parada deve ser minimizado, né? E para isso a gente oferece esse tipo de solução que ela é uma solução plug and play, né? Normalmente aqui, numa configuração padrão, a gente tem o redutor, o acoplamento com ou sem freio e o motor montado sobre uma base metálica e essa unidade, né, ela pode ser acoplada diretamente ao transportador, seja através de um eixo oco com disco de contração, seja através de acoplamento de flanges, né, um acoplamento rígido de flange, ou de eixo oco estriado, eixo oco com chaveta, aí vai a cargo dos projetistas, mas nós temos todas essas possibilidades que possibilitam uma troca, né, e uma montagem e desmontagem do equipamento bastante otimizada, né. Eu gostaria de trazer aqui uma observação importante desse tipo de acionamento, é quando nós temos acionamentos duplos em transportadores de correias, em que, em função da inclinação desses transportadores, a gente resolva, por exemplo, eh, eh, equipar os redutores com contra-recuo, né? O contra-recuo, um mecanismo que permite o giro do redutor somente em um sentido, no sentido contrário ele trava o sistema para evitar o retorno da correia. Em casos de acionamentos duplos, né, que nós temos um redutor motor à esquerda e o outro à direita, e que nós precisamos de usar o contra-recuo, é importantíssimo que nós instalemos o contra-recuo com o limitador de torque, ou seja, ele tem um sistema de deslizamento que, ultrapassado um limite de torque, ele desliza para que, no momento em que o transportador para e ocorre um retorno, a carga seja distribuída entre dois redutores. Se eu tenho o contra-recuo convencional em um dos redutores, no momento em que a carga começa a retornar, sempre há uma diferença de tempo em qual acoplamento qual contra-recuo vai atracar primeiro, e um contra-recuo só, um acionamento duplo, suportando toda a carga de retorno da correia, caso ela esteja cheia, né, lógico, isso pode provocar a quebra do dentado ou quebra de algum outro componente. Dessa forma, então, é importante que em acionamentos duplos nós utilizemos aqui contra-recuo com deslizamento, né, que eles estejam para fazer essa divisão de carga entre
os dois redutores. Bem, um tipo de solução que é bastante comum, principalmente no Brasil, é a utilização de redutores de eixos paralelos para acionamento de correias transportadoras. Nesse caso, a Flender também fornece, nesse mesmo conceito, né, uma base metálica onde esses componentes são instalados para facilitar, né, não há necessidade de fazer alinhamento no local, os equipamentos já podem sair da oficina ou mesmo da nossa fábrica completamente alinhados, né? Então a gente também tem essa possibilidade e é um sistema que é bastante comum nas minerações brasileiras. Nós também sabemos da dificuldade que é de manutenção nesses redutores e muitas vezes eles ficam instalados em locais muito isolados e que a adoção de sistemas de refrigeração auxiliares tornaria o projeto, a confiabilidade do projeto ou os riscos de operação desse projeto relativamente altos. Então a Flender desenvolve nesses casos carcaças com áreas de superfícies aumentadas e ventiladores especiais aqui, com defletores especiais, para que a gente consiga fazer a refrigeração desses redutores sem a necessidade de agregados, né? Bom, quando nenhum redutor tem 100% de eficiência, então sempre há uma perda de calor causada não só pelo atrito entre os componentes mecânicos, mas por incrível que pareça, a própria agitação do óleo feita pelas engrenagens é também uma das fontes de calor, e esse calor precisa ser transferido para o meio ambiente. Então, geralmente a gente tem a opção de fazer com unidades auxiliares, né, nos casos onde isso se torna necessário, e isso se torna necessário principalmente em transportadores em que nós temos uma redução baixa do redutor, né, em torno ali de 22,5 a 25 para baixo, geralmente a potência dos motores aumenta e com isso a necessidade de refrigerar o redutor vai ficando um pouco mais crítica. Então, as possibilidades são, né, nós podemos tanto dotar os redutores de carcaça padrão com ventiladores, podemos também usar serpentinas, onde há disponibilidade de água, que evidentemente na mineração nos pátios é nunca, e também temos a possibilidade de ter centrais trocadores de calor, né, centrais hidráulicas que são acopladas ao redutor, que podem fazer tanto a troca ar-óleo, semelhante a um trocador, né, de carro veicular, como também água-óleo. Mas, mais uma vez, são equipamentos que são pontos extras de manutenção e entendendo que isso é uma condição bastante crítica, principalmente nos pátios e nas áreas remotas, nós temos essas soluções com a área estendida. Outra coisa que eu gostaria de adicionar é que, apesar da nossa linha de redutores padrão são redutores até um certo tamanho com carcaças monobloco, para mineração e para outras aplicações, nós também temos carcaças bipartidas, né, que facilitam a manutenção. Elas têm um pouco de diferencial de custo, mas elas também trazem a vantagem de facilitar a montagem e desmontagem dos equipamentos em campo. Bem, transportadores de correia, no momento do projeto e da seleção dos equipamentos, nós temos hoje ferramentas de cálculo que são bastante sofisticadas, que elas conseguem simular o carregamento dos dentes a partir da condição de aplicação, para que a gente possa realmente calcular um fator de serviço e fatores de segurança bem próximos dos que são recomendados para as aplicações. Então é muito importante que em qualquer momento que a gente faça a seleção de redutores para transportadores de correia, que nós tenhamos, obviamente, não só a potência do motor, mas também a potência absorvida, né? Qual é a potência necessária para fazer com que aquele transportador movimente essa carga? A partir dessa potência absorvida é que deve ser feito o dimensionamento dos redutores, porque aí nós vamos conseguir evitar um superdimensionamento dos dentados, né, do redutor, e também vamos ter a possibilidade de verificar termicamente se aquele redutor vai alcançar uma condição de equilíbrio sem a necessidade de nenhuma medida extra, né.
Então, a Flender, geralmente a gente também oferece os serviços, né, e toda a expertise que a gente acumulou aí para fazer não só a seleção do redutor, mas a configuração do sistema com as bases metálicas, com os acoplamentos e os periféricos, né, que às vezes são muito negligenciados, mas é extremamente importante que a gente dê atenção às vedações. A Flender tem uma vedação especialmente criada para mineração e para indústrias com presença de particulado fino no ar, que nós conhecemos como taconite, que é um labirinto de graxa que protege um retentor convencional. Outra coisa que não pode ser jamais negligenciado nessas áreas são os respiros, porque uma das chaves para manter o redutor funcionando bem ao longo de vários anos é a limpeza do óleo. E existem respiros e técnicas que a gente pode empregar para que os respiros sejam mais eficazes. Eles, primeiro, não entupam, né, porque um respiro entupido vai fazer com que, à medida que o redutor se aqueça, a pressão interna aumente e vaze óleo pelos retentores, né, vai só aumentando aquela maçaroca de minério com óleo em torno dos redutores, e então eles precisam funcionar, eles precisam é, é, trocar ar com o ambiente, mas dependendo da região, se for uma região com uma alta presença de umidade no ar, a gente tem como colocar um respiro especial e também encapsulá-lo para que ele não se contamine facilmente. Vou passar para o próximo slide. Bem, então, da mesma forma, a Flender também tem uma linha bastante ampla de acoplamentos, né, acoplamento fluido dinâmico para até 2.500 kW. Interessante que o acoplamento hidráulico, pelo fato dele não ter uma transmissão sólida, né, a transmissão ser hidráulica, o dimensionamento desses acoplamentos é feito com o fator de serviço 1 em cima da potência do motor. Então, a gente não precisa se preocupar com o dimensionamento, ele tem uma gradação de potências e encontrou a potência do motor, está bem dimensionado. Eles podem ter também, né, câmaras de enchimento que são como câmaras para possibilitar que o óleo saia das câmaras de acumulação para a câmara principal com velocidades diferentes e permitir curvas de aceleração também diferentes do acionamento, sempre em função do que é necessário para o equipamento. E as linhas também de acoplamentos elásticos. Então a Flender tem várias soluções aí para as máquinas de pátio, seja para as retomadoras de caçamba, como, né, no acionamento principal, também nos mecanismos de translação e giro. Aí outros exemplos em que a gente tem aqui no superior à direita um mecanismo de translação, que nesse caso temos um redutor sem fim coroa acoplado a um redutor planetário, mais uma vez já com a base do motor integrada, mecanismos para o acionamento da roda de caçambas e mecanismos de giro, né, fazer o giro da máquina. Também já sai totalmente pronto da nossa unidade. Na área de moagem, também a Flender tem bastante experiência e são vários redutores que já foram fornecidos mundo afora. No caso aqui, por exemplo, equipamentos da Metso à esquerda, o HRC e o Vertimil, e na direita a gente tem um acionamento com 4 redutores que são conhecidos como DMG, que são redutores que acoplam diretamente na coroa de dentes do moinho vertical. Nós vamos falar deles um pouco mais. Hoje a gente, infelizmente eu não posso reconhecer aqui alguns rostos conhecidos de alguns clientes, amigos que possam estar nos assistindo, mas hoje a Flender, quem conhece a história, a Flender hoje já está na linha Planurex 3, né? Essa é a terceira geração da linha de redutores planetários, e essa geração tem soluções específicas para aplicações já padronizadas, né? Por exemplo, essa aqui é uma linha Planurex para
prensas de rolos em que os braços de torque intertravam entre si. Então, eles têm sentidos de rotação opostos, né? Um gira horário, o outro anti-horário, e um suporta o outro para fazer a distribuição dos torques. Bem. Bom, então a linha de redutores planetários, hoje, ela se compõe de uma linha de redutores bem padronizadas, que é a linha SIP, que são para torques menores, é uma linha altamente modularizada e que geralmente é combinada com um motorredutor como estágio inicial, né? Então aqui a gente consegue uma gama de reduções enormes, combinações enormes numa faixa de torques menores. E para as faixas de torque maior, a gente tem tanto a Planorex 3 como 3L e XL, que é um desdobramento dessa linha com torque maior. E também temos a linha HCPP, que é uma linha específica para acionamento central de moinhos horizontais, perdão. Essa é a linha DMG, que já estamos na segunda geração dessa linha, e muitos já podem conhecer do mercado, né? Esse número que determina o tamanho dos redutores é o módulo dos dentes da coroa em que ele vai ser acoplado, né? Esses são os redutores que lá no passado eram também conhecidos como Combiflex, né? No desenvolvimento conjunto com a Polísios. Vamos aí. Uma inovação, né? Uma evolução muito interessante que aconteceu e que é fundamental, e eu acredito que todos aqui da manutenção que estejam nos ouvindo já conhecem bastante essa história, mas nesse panorama de indústria 4.0 é importantíssimo que os equipamentos, os redutores também sejam monitorados e façam parte da manutenção preditiva. E para isso a Flender tem uma linha nova de sensores e softwares para fazer a diagnose e a diagnose e a inspeção desses equipamentos. Nós temos linhas que são específicas e adequadas para tamanhos diferentes de redutores, né? Nós sabemos que um redutor pequeno, com distância entre centros, sei lá, de 200, 300 milímetros no último estágio, não requer a instalação de sistemas altamente complexos e que, por vezes, vão até superar o custo do próprio redutor. E, nesses casos, a gente tem soluções mais compactas, mas que oferecem resultados também confiáveis e bastante atraentes. O que é interessante é que nós, como fabricantes dos redutores, na programação desses equipamentos, que é uma das questões fundamentais dos equipamentos de manutenção por análise de vibração, é a programação dos níveis de alarme, a programação dos espectros de alarme. Isso é um serviço que a Flender oferece para os seus clientes, ou seja, esses equipamentos que nós instalamos nos redutores, eles também já vão com uma inteligência embarcada na programação dos alarmes e na programação dos espectros que devem ser observados para gerar os alarmes. Existe hoje também um equipamento que eu particularmente acho fundamental e excepcional, principalmente no desenvolvimento de novos equipamentos, que pode ser fornecido por nós, que é um complemento da análise de vibrações, em que a gente faz também uma análise de carga, né? São os strain gauges, são instalados no eixo de saída do redutor, para que a gente possa fazer o monitoramento do espectro de carga dos redutores ao longo do funcionamento. Isso permite, por exemplo, descobrir se em algum momento da operação houve uma sobrecarga do equipamento, né? No caso de uma quebra acidental, o que causou. Eu não conheço área nenhuma, né, que nunca tenha tido uma discussão com a manutenção em que durante o dia tudo bem, mas durante a noite a produção, né, coloca os equipamentos para funcionar a 120%, nunca ouvi falar isso. Mas, caso isso aconteça, esse tipo de equipamento, por exemplo, eles podem gravar, né, fazer um log dessas condições extremas e correlacioná-las ao estado dos equipamentos, né? A gente tem
Isso permite, inclusive, que nós possamos conhecer os equipamentos e otimizar os acionamentos. Será que eu preciso realmente de um redutor com fator de serviço tão grande se eu tenho um espectro de carga que está muito aquém daquilo para qual o equipamento foi dimensionado? Então, essas são respostas que a gente pode dar com esse tipo de equipamento, né? Existem várias modalidades que a Flender pode ofertar a instalação desses sistemas e nós ficamos à disposição para fazer uma análise da viabilidade e da possibilidade, né? Inclusive, é uma via de mão dupla para nós também, é muito interessante conhecer como que os equipamentos funcionam na realidade, sendo assim, em vários casos, inclusive, há uma participação, uma divisão de custos em que a Flender participa. Bem, então, esses sistemas nossos, eles têm as interfaces convencionais, há um desenvolvimento também de um sistema de nuvem que está em desenvolvimento, mas as formas, né, tanto saída digital para alarme direto em PLC ou para fazer um diagnóstico direto através de um cabo Ethernet, todos e software proprietário que pode rodar inclusive no iPad, todos esses sistemas convencionais que são conhecidos para interligar esses sensores, eles estão disponíveis também com os nossos sistemas. Aqui uma visão geral. À direita a gente tem o sistema mais básico, que é o DX500, que é essa unidade que ela já tem aí um sensor de vibração embutido, toda a lógica, né, e a interpretação, vamos dizer, dos dados já é feita nessa unidade para geração de alarme, né, o monitoramento dos espectros de frequência, e a instalação é extremamente fácil, e esses equipamentos já saem da nossa fábrica programados especificamente para o redutor onde eles vão ser instalados. Nos nossos próprios redutores, nós temos evidentemente todos os dados, é muito fácil, basta a gente ter o número de série do redutor que a gente gera a programação para esses sistemas, né? Não esse, mas em todos em geral. E redutores que não sejam fabricados tenham sido fabricados por nós, aí é necessário que sejam informados, né, os números de dentes, das engrenagens, tipo de rolamento, mas também é possível o emprego desses equipamentos. E no caso da linha DX500 GL, que é aquela linha em que eu faço também a aquisição dos dados da aplicação, né, de carregamento, a gente tem um módulo extra que faz o monitoramento de carga. Então, nós temos com isso todos os benefícios da manutenção preditiva, agora com equipamentos fornecidos pela Flender e que podem, inclusive, ser fornecidos desde fábrica, né? Os redutores já podem sair com esses equipamentos instalados e configurados, né? E nós sabemos também, né, todos as vantagens de ter um sistema de monitoramento como esse. São bastante conhecidos. Bem, hoje nós temos uma possibilidade, né, foi uma evolução também ao longo desses anos, que nós fornecemos agora para acesso de todos os nossos clientes, acesso aos configuradores de produto, né? Se você precisar de um desenho, precisar de fazer o dimensionamento de um redutor, existem ferramentas bastante interessantes que podem gerar desenhos, podem gerar cálculos na nossa página. Então, quem entrar hoje em flender.com, selecionar lá produtos e vai ver que há um link para configuradores que permite fazer a configuração desses equipamentos e principalmente obter desenhos, né? Então, na fase de projeto, quem precisar de um desenho de um redutor pode fazer a configuração na nossa homepage e pode usar tanto o DXF quanto o PDF, estão lá disponíveis, tá, na nossa página. Eu tenho umas considerações importantes a fazer aqui. Esse sistema ele tem já a possibilidade, inclusive, de armazenar esses produtos, enviar cotações, e isso pode ser, uma vez feito o contato com o nosso pessoal de vendas, pode ser feita uma conta para que vocês possam armazenar, né, configurações e seleção de produtos. Então, resumindo, a gente consegue aqui, através desses configuradores, desenhos 3D,
folha de dados, desenhos dimensionais e para os usuários de nossos parceiros, como por exemplo a Verticila, eles podem também fazer cálculos com o CFG, que é a principal ferramenta de cálculo dos dentados e vida de rolamentos. Bem, naquele terceiro pilar importantíssimo da Flender, a gente tem aqui uma área de serviços muito grande, com muita experiência, em que nós podemos fazer a manutenção dos nossos equipamentos, manutenção em equipamentos, inclusive de terceiros atualmente, e muito importante, hoje nós temos inclusive a possibilidade de fazer redutores intercambiáveis. Eu tenho um exemplo aqui que é um orgulho, está na capa do nosso site, que é o bondinho do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. A Flender forneceu há 3 anos, se não me engano agora, um conjunto completo intercambiável com os redutores italianos existentes lá. Então, quem for passear no Rio de Janeiro agora e subir no Pão de Açúcar vai ser empurrado por redutores da Flender. Bom, um outro serviço que nós temos fornecido agora, que tem sido bastante interessante, é a possibilidade de levar um técnico virtualmente para a planta de vocês. Através de uma videoconferência, nós temos um sistema proprietário para essas videoconferências, que pode ser feito gravações, print screens. Nós ofertamos um técnico que ele pode, então, acompanhar os serviços de diagnóstico, pode acompanhar um comissionamento, um startup, fazer alguma discussão técnica. Então, essa é uma modalidade que nós oferecemos para que, nesses tempos difíceis de pandemia, um técnico nosso possa estar presente na planta dos senhores e senhoras. Bom, a Flender também faz repotenciamentos, né, e redimensionamento dos redutores, tanto os nossos quanto de outros fabricantes. E hoje temos também uma ferramenta que é bastante interessante, que isso pode gerar de maneira bem rápida adaptações, né? Nesse processo de modernização, a gente sempre recomenda aos nossos clientes que utilizem redutores da linha standard, que é a facilidade, primeiro, o custo é mais baixo, a disponibilidade de peças em caso de reparo é bem maior, e são redutores que estão bastante consolidados no mercado, eles não vão ser made to order, né? São redutores que são fabricados a partir de peças em estoque, então realmente o custo, a comparação de custo com o redutor que é feito especialmente para aquela aplicação é muito grande. Então, no intuito de ajudar os nossos clientes a fazer a substituição, a gente tem aqui um exemplo que nós geramos hoje para os nossos clientes, um desenho que ele faz a superposição do redutor existente com uma solução nova. Né? No caso aqui, para quem conhece a Flender há mais tempo, a gente tem um redutor da linha Redurex, fácil de reconhecer pela carcaça redondinha, e a substituição seria feita por um redutor da linha FZG, e aqui facilmente o cliente pode ver quais são as diferenças. Né? No caso, a distância total entre centros do redutor é um pouco menor, mas uma coisa que facilitaria bastante é que a altura do eixo de saída é a mesma. E nesses casos, uma outra coisa que a gente também fornece para os nossos clientes é a sugestão da base de adaptação. Como em vários casos os redutores são menores do que os redutores antigos, né, pela própria evolução dos produtos, nós fornecemos também uma sugestão de base de adaptação para o novo redutor. A gente já envia o desenho para vocês. Aqui é um exemplo bastante interessante, no acionamento de moinho, em que nós temos o redutor antigo, Falk, né, substituído por um redutor FZG bem mais moderno, com uma base de adaptação aqui, uma base metálica, e realmente aqui com ganho de espaço e uma solução padrão para um redutor que hoje teria que ser feito todo especial para que ele se adaptasse às mesmas a mesma base de montagem original. Bem, nós estamos espalhados pelo mundo afora com nossas unidades de serviço, e importante para nós aqui hoje é dizer que no Brasil nós estamos aí junto com a Verticila, tanto no Rio de Janeiro quanto no Nordeste, e temos, lógico, uma base de serviços aí bastante espalhada pelo mundo afora.
Então, estamos aqui há 6 minutos e meio, espero que ainda tenha tempo de responder algumas perguntas e, desde já, agradeço novamente a oportunidade de entrar em contato com nossos clientes no Brasil. Fico muito feliz que estamos com uma parceria já bastante sólida com a Verticila no Brasil, é uma parceria que visa o longo prazo, e a Verticila tem feito vários investimentos no Brasil para poder fazer não só o atendimento na fase de vendas, mas principalmente no pós-vendas, investimentos em maquinário, investimentos em oficina, para que nossos clientes no Brasil sejam bem atendidos. Então agora eu abro para algumas perguntas que eu puder. As perguntas, eu vou citar as perguntas. Obrigado, Bruno. Pode ser? Claro, por Desculpa. favor. Estava falando aqui com um ponto aqui. Então, vem cá, primeiramente, excelente, Jax. Obrigado aí, obrigado a você e obrigado aí para os ouvintes aí que nos acompanham. Nós temos algumas perguntas aqui, Jax. São 5 perguntas até agora que eu recebi. E antes de fazer as perguntas, eu gostaria de convidar a todos a estarem visitando o nosso stand virtual na Expo Zibram e reitero a oportunidade também para estarem conhecendo o nosso novo workshop que está em construção lá em Suape, em Pernambuco, que vai ser um workshop altamente especializado para atender nossos clientes no Brasil de redutores e caixas multiplicadoras. Então tá, vou para as perguntas aqui, vamos tentar responder de forma rápida. Quais os investimentos que a Wärtsilä está fazendo para melhor atender seus clientes no Brasil, com foco no after sales, sabendo que são equipamentos que operam 24 horas, 7 dias na semana e precisa ter uma disponibilidade alta? Isso aqui eu acho que eu posso responder, Jax. Excelente a pergunta, e está alinhado com a nossa apresentação e com o convite que eu acabei de fazer, né? Enfim, em 2018, a Wärtsilä firmou uma parceria com a Flender para a comercialização de equipamentos e after sales, peças e serviços aqui no Brasil, conforme a gente apresentou, tá? Estamos, de fato, realizando altos investimentos, algo em torno de 20 milhões de reais, para melhor atender as necessidades dos nossos clientes Flender, tá? Está em fase final de construção, workshop, que será especializado em equipamentos Flender, tá? Localizado em Campo de Santo Agostinho, Suape, em Pernambuco, com previsão de entrada em operação para janeiro de 2021. Tá? O workshop contará com uma área aproximadamente de 3 mil metros quadrados, área para treinamento industrial e pórticos de até 25 toneladas. Tá? É importante enfatizar também que, com relação ao nosso pessoal local, ele é inteiramente capacitado, que vieram da Flender. Então, além de toda a infraestrutura e todo o maquinário, o pessoal é todo capacitado e eles vieram da própria Flender, tá? Dando tranquilidade, dando segurança aí para os nossos clientes. A outra pergunta, deixa eu ver aqui. Pode falar, Jax. Inclusive, a parte da equipe hoje da Wärtsilä foi uma equipe treinada na Alemanha. Perfeito. Segunda pergunta. Quais são as vantagens dos redutores Flender em aplicações, em correias, transportadoras, na mineração? Jax. Bom, a Flender usa, né? Obrigado pela pergunta. A Flender tem uma experiência já bastante ampla em toda a sua história com redutores na mineração. Então, nós sabemos dimensionar, como eu havia dito, né, não só o redutor, os dentados, com fatores de serviço adequados, sem exageros, vamos dizer assim, né, gerando um custo bem ótimo para os clientes, mas nós temos também um conhecimento muito grande nos cálculos térmicos desses redutores, que nos possibilita, então, dimensionar, no caso, né, de aplicações em campo remoto, vamos dizer assim, carcaças adequadas para que haja uma refrigeração adequada dos redutores, e também os periféricos, né? Os problemas que podem ocorrer na operação desses redutores são muito conhecidos por nós e todos já foram contornados. Perfeito, Jax. Deixa eu ir para a terceira pergunta aqui. Em média, qual é a vida útil de um redutor Flender? Pergunta difícil, hein, Olha, Jax? essa é uma pergunta interessantíssima, né? Vida útil de redutores.
os mais puristas vão nos chamar, né, que a gente não deve falar em vida útil, mas tempo médio entre falhas, né? O método de dimensionamento que nós usamos na Flender para os dentados é um método de cálculo de vida infinita. Ou seja, preservadas as condições de trabalho adequadas do redutor, ou seja, ele funcionando dentro da, da, da capacidade mecânica para a qual ele foi dimensionado. E o óleo, né, que é fundamental, sendo mantido em boas condições, os redutores na parte do dentado vão ter uma vida infinita. A gente tem casos mesmo de redutores que trabalharam na mineração mais de 30 anos e o dentado continua sendo aproveitado, né? Agora, os rolamentos, evidentemente, eles têm uma vida que não é infinita, os retentores também, e esses equipamentos eles têm um dimensionamento teórico, que é feito a partir do carregamento dos dentes e que variam de acordo com a carga que eles estão sofrendo. Então, não há como dizer assim, vai durar 50 mil horas, 100 mil horas. O que nós temos para cada aplicação específica, uma vez conhecidos os dados de carregamento, a gente tem como calcular e fazer uma previsão da vida útil dos rolamentos. Então, como eu disse, dentados, vida infinita, e rolamentos é baseado no tempo, na carga que eles sofrem. E a gente tem como fazer esses cálculos. É Perfeito. E Jacques, importantíssimo que seja feita Perdão, Bruno, é importantíssimo que para que a gente claro, consiga alcançar essa vida desse infinito dos dentados, que seja feita uma manutenção adequada, com trocas de óleo, com manutenção dos retentores e rolamentos. Porque a partir do momento que há uma falha no rolamento, pode ter uma catástrofe e perder todo o redutor. perfeito. Era isso mesmo que eu iria complementar. A importância do plano de manutenção e a utilização de peças originais. Perfeito. A outra pergunta: vocês fabricam redutores com dimensões especiais? Sim, hoje a gente tem uma equipe de engenharia totalmente dedicada à fabricação de redutores com dimensões especiais, a partir de desenhos de clientes, e tanto a equipe de engenharia quanto a fábrica são dedicadas a esse tipo de equipamento. Fazemos sim. Perfeito. Jacques, na última pergunta, realmente que me chega aqui, qual a solução encontrada pela Flender em relação à restrição do uso de sistemas de refrigeração para os redutores operados em locais isolados, com temperaturas extremas, muito típicos em plantas de mineração? Como eu mostrei em um dos slides atrás, a gente desenvolveu carcaças especiais, né, carcaças que elas têm uma superfície aumentada e que elas têm um fluxo de ar otimizado. Então, os ventiladores são montados nos eixos de alta do redutor e nós temos então um fluxo de ar direcionado através das aletas para que a gente maximize a eficiência desses ventiladores. E a gente tem conseguido. Realmente, até hoje, não há, em todos os casos que a gente teve, conseguimos alcançar temperaturas estáveis de operação com essas carcaças. Perfeito, Jacques. Então, eu acho que finalizamos aqui a nossa apresentação técnica, não me chega nenhuma mais perguntas. Quero agradecer mais uma vez à organização da Exposibram, a plateia que nos acompanha aqui de forma virtual, no horário do almoço, muito obrigado. A gente se coloca à disposição, eu aqui, através da Wärtsilä aqui no Brasil, a equipe da Flender na Alemanha, com Jacques, que é brasileiro, mineiro, mas que reside e trabalha na Flender na Alemanha. Estamos sempre à disposição. Exato. E, por favor, visitem o nosso stand virtual no site da Exposibram e se comuniquem com a gente, vejam os vídeos, os catálogos, façam downloads, tá? Enfim, reforçando mais uma vez que a gente está sempre à disposição para poder auxiliá-los nas necessidades de equipamentos e dos projetos e das plantas de mineração dos nossos clientes. Obrigado, pessoal. Muito boa tarde. Muito obrigado, boa tarde e um abraço a todos.